do Capacitação em Rede do CIEE. Eu estou aqui para falar com você sobre aprendizado contínuo e trabalho remoto. E, primeiramente, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho com vocês e aprendendo também com as nossas trocas aí através do chat. Para começar, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quem sou eu. Então, eu sou a Aline, eu sou uma lifelong learner ou eterna aprendiz, pedagoga, tenho uma especialização na área de desenvolvimento humano, também sou coach, trabalho há mais de 10 anos na indústria, nas áreas de RH, especialista em educação corporativa e do Instituto da Transformação Digital. Mas mais importante do que isso que eu disse para vocês, eu queria dizer que para eu estar aqui onde eu estou hoje, eu passei por muitos estágios. E eu acredito muito no estágio como uma forma de desenvolvimento da gente. Então, eu tive a oportunidade de passar por diversas áreas, comércio, serviço, instituições governamentais e não governamentais, que me ajudaram a me desenvolver, e o que eu mais considero positivo dessas experiências que eu tive, e que não foram poucas, foi o que eu pude levar de cada uma delas para a próxima, de maneira que eu fui acumulando ao longo desses anos algum aprendizado que eu gosto hoje muito de poder compartilhar com as pessoas. Então, é um pouquinho disso que a gente vai conversar hoje. Eu queria dizer que hoje eu sou uma analista, uma especialista na área, mas um dia eu estive aí sentado nos bancos de quem estava à procura de um trabalho, à procura de um estágio. Então, o caminho ele é totalmente possível e é a gente que constrói. Mas, afinal de contas, por que é importante a gente falar de aprendizado contínuo ou também lifelong learning, como tem se chamado, e trabalho remoto? Primeiro, a gente tem ouvido falar um pouco sobre essa questão do mundo VUCA, que quer dizer volátil, incerto, complexo, ambíguo. E também já se falava, mesmo antes de tempos de pandemia, do tempo pós-normal, que é onde a gente vai tornar essa habilidade de a gente ser flexível, de se adaptar aos diferentes meios de comunicação e tecnologia de uma forma mais natural. E nesse sentido, o MIT, ele traz para a gente que seja desobediente. Não se pode mudar o mundo sendo obediente. O que quer dizer com isso, né? Que a gente precisa questionar o status quo, precisa questionar o que está acontecendo. E essa é a ideia de a gente pensar no aprendizado ao longo da vida, da gente estar constantemente se questionando, se desacomodando, saindo do lugar que é a nossa zona de conforto, aquilo que a gente domina, para aprender coisas novas e às vezes até desaprender as que a gente já sabe. Ainda sobre o porquê que isso é importante, 8 entre 10 CEOs ou presidentes de empresa afirmam que a escassez de pessoas qualificadas tem ameaçado as suas empresas. Ou seja, a gente tem de um lado uma necessidade muito grande, um número de pessoas que precisam de emprego muito grande, por outro lado, as empresas dizendo que não encontram as pessoas com a qualificação que elas precisam. Está aí a nossa grande oportunidade. Ainda sobre um pouquinho mais de dados, deixa eu sair aqui. De vez em quando vocês vão me ver me mexendo aí na tela. O Fórum Econômico Mundial, ele prevê que mais da metade da força de trabalho do mundo vai precisar adquirir novas habilidades nos próximos 5 anos. Ou seja, 54% das pessoas que estão hoje atuando vão precisar aprimorar alguma habilidade, passar por algum tipo de requalificação. E 80% dos líderes das empresas, eles pensam que essas necessidades vão ajudar na inovação e por isso eles precisam que as pessoas aprendam e se desenvolvam. Mas, afinal de contas, o que é, de fato, o aprendizado ao longo da vida ou lifelong learning? Eu trouxe aqui um conceito do Jacques Delors, que ele na verdade, ele publicou num relatório da Unesco e que diz que o conceito de educação ao longo da vida é a chave que vai nos abrir as portas para o século XXI. Ele elimina a distinção entre o tradicional, a educação formal, inicial, a educação permanente. Do que eu estou querendo falar? Estou querendo dizer que a gente vai sim continuar precisando fazer a nossa graduação, fazer o nosso curso técnico, o ensino médio, mas a gente vai precisar, ao longo da vida da gente, continuar aprendendo. Não dá para a gente achar que o que a gente aprendeu na escola vai dar conta da nossa formação para toda a vida. Esse é o aprendizado ao longo da vida, ou o lifelong learning, como algumas pessoas vêm usando. É um conceito que ele já é bastante conhecido e que ele está ficando cada vez mais forte e relevante nesse ambiente que a gente está vivendo agora. Se a gente trouxer isso para a realidade do trabalho remoto,
Vamos pensar, né? Hoje a gente é muito mais, talvez, multitarefas. A gente precisou rapidamente aprender uma série de ferramentas, recursos digitais. Isso virou uma realidade para uma série de pessoas, independente de estarem dentro ou fora das empresas. Se a gente pensar nas escolas, mesmo as públicas, elas estão, de alguma maneira, buscando se reinventar para que a gente consiga, durante a pandemia, não parar as nossas aulas e continuar estudando. Isso é uma forma da gente aprender ao longo da vida, ou seja, ainda que seja dentro do contexto da escola, vamos pensar do ponto de vista dos professores, que nunca precisaram fazer a mediação de aulas à distância e que pela primeira vez se veem nessa realidade. Então, eles estão aprendendo junto com o processo, como eles fazem para que isso funcione e que chegue até o aluno, a aluna, a melhor qualidade de ensino possível. A gente sabe que existe um caminho grande ainda para a gente trilhar, que a gente está aprendendo, não vamos aqui assumir que isso está posto e não vai estar nunca. Essa é a beleza da coisa, é que a gente vai estar aprendendo sempre e que algumas situações são mais extremas como a de agora, ou seja, a gente se adaptou da noite para o dia, sem preparação. Mas quando a gente sabe para onde a gente está indo e o que a gente quer, a gente consegue construir esse caminho e é disso que a gente vai falar. É como é que vocês constroem o caminho para, nesse contexto de necessidade de habilidades futuras, de trabalho remoto, vocês continuarem aprendendo aquilo que é necessário, né? Ainda falando sobre o conceito, eu trago esse que é do Konrad Schellhauer, que é um estudioso de educação no Brasil que eu gosto muito, que ele fala que o aprendizado, ele é a explicitação do nosso conhecimento por meio de uma performance melhorada. Mas, afinal, o que quer dizer isso? Então, o que quer dizer isso é que não basta só eu ler, eu assistir o vídeo, eu ouvir o podcast, se isso não gerar em mim um conhecimento que eu posso aplicar no meu dia a dia e melhorar a minha vida de alguma forma. Seja ela profissional, seja ela pessoal. Mas é a minha performance, a minha capacidade de desempenhar coisas que fica melhorada a partir daquilo que eu aprendo. Então, por isso que eu gosto de trazer muito esse conceito do Conrado, que não é o aprender pelo aprender, mas é o aprender por aquilo que ele é capaz de transformar na minha vida. Então, resumidamente, né, o aprendizado ao longo da vida, ou lifelong learning, é essa mentalidade de aprendizado contínuo. É o aprendizado que não termina na educação formal. Ou seja, a gente sai dos bancos das escolas, das universidades e vai continuar aprendendo de diferentes formas. E essas formas, elas podem ser as mais variadas, desde leitura até a atividade prática no meu trabalho, efetivamente. A gente aprende muito pelo trabalho da gente, pelos desafios que a gente recebe, pelos projetos que a gente se envolve. Então, a gente também pensar que desafios, que projetos, que lugares que eu quero estar, para que eu possa, a partir desses impactos que isso traz para a minha vida, aprender, gerar conhecimento que vai melhorar a minha performance. Bom, e por que tudo isso é importante e por que a gente está falando disso? Olha, eu mudando de lugar de novo na tela. Bom, também contribuindo para essa visão de futuro, o World Economic Forum lançou um relatório, o link está aqui embaixo, vocês vão poder acessar se vocês quiserem ler o documento completo, que define quais são as 10 habilidades do futuro, quais são as 10 competências que as pessoas vão precisar ter. Então, elas estão listadas aqui na tela, fala aqui um pouquinho de resolução de problema, fala de criatividade, da gente pensar criticamente, e eu acho que algumas coisas a gente precisa pensar de que aprendizados a gente já está vendo durante a pandemia, que tem total conexão com as habilidades que o World Economic Forum identificou. Vamos falar de, por exemplo, inteligência emocional. Nunca ela foi tão crucial para a gente como ela está sendo agora. Estamos aqui, alguns conseguindo dar continuidade nos seus projetos, alguns precisaram postergar os seus projetos e estão aguardando o melhor momento para retomá-los. Algumas pessoas estão sem trabalho, estão buscando trabalho e não têm perspectiva de quando isso vai se concretizar. Então, a gente tem uma diversidade de possibilidades e se a gente não puder lançar mão dessa inteligência emocional no sentido de me manter firme, acreditar,
compreender que vai ter dias que vão ser mais difíceis que os outros, que às vezes no mesmo dia eu vou ter sentimentos muito positivos e outros sentimentos que não são tão positivos, de às vezes um desânimo, e que isso faz parte, e lidar com isso faz parte. Então, inteligência emocional é uma das habilidades que eu acho que a gente mais está testando durante esse período de pandemia, junto com a nossa capacidade de resolver problema complexo. A pandemia é um exemplo claro de um problema mega complexo, né? A gente foi aí para um extremo da complexidade, mas todos nós precisamos, de alguma maneira, repensar o que a gente estava fazendo e como a gente ia dar continuidade na vida da gente e encontrar soluções para os problemas que a gente foi enfrentando. Então, diariamente, coisas novas se apresentam para a gente, seja no mundo do trabalho, seja na vida pessoal, que tem a ver com essa adaptação que a pandemia forçou a vida da gente, mas que acontece a todo tempo. Se a gente sai do cenário de pandemia e vai para um cenário dito normal, a gente também a todo momento se depara com problemas e a nossa capacidade de lidar e de solucioná-los vai nos diferenciar uns dos outros. Então, é disso que o World Economic Forum está falando, e é disso que a gente também pode falar quando a gente fala de aprendizado ao longo da vida, que é a nossa capacidade de continuar aprendendo para encontrar outras respostas para esses problemas que a gente vive. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. É claro que elas se conectam completamente, então, se a gente pensar assim, criatividade para resolver problema é um caminho muito importante, a gente poder pensar na negociação para poder chegar em alguns resultados. Então, todas elas, de alguma forma, se interligam e todas elas são habilidades que nós podemos buscar alternativas próprias para desenvolver, independente de uma instituição de ensino. E não aqui que eu esteja dizendo que eu não acredito nas instituições de ensino, elas são um caminho, sim, mas elas não são o único, e é disso que a gente vai falar um pouquinho mais agora. Bom, o que as competências elas têm em comum, né? Quando eu falo de competência, quando eu falo de habilidade, o que há de comum entre elas é que todas são passíveis de um desenvolvimento, e que esse desenvolvimento ele pode ser ou não estruturado, ele pode ser ou não intencional, e a gente aqui quer falar daquilo que é intencional, que é estruturado e que é a gente que está construindo. É eu protagonista do meu caminho de carreira, do meu caminho de formação, do meu caminho de aprendizagem. E é nisso que a gente vai falar. Pensando nisso, né, então, como a gente pode desenvolver uma nova habilidade, um novo aprendizado. E aí aqui, antes de eu entrar efetivamente no como, eu queria fazer uma separação, assim, poder dar um destaque para o fato de que eu estou falando aqui de coisas mais voltadas para o mundo do trabalho e tudo mais, mas que isso se aplica para toda a possibilidade que a gente tenha, seja na área criativa, se eu quero aprender a pintar quadros, seja na área da culinária, se eu quero aprender uma nova receita. O que a gente vai falar aqui de como desenvolver, de alguma maneira nos ajuda em todas as nossas esferas da nossa vida. Então, pensem como que isso vai encontrar vocês e vai ajudar vocês no melhor daquilo que vocês precisam desenvolver agora. Vamos ver um pouquinho de como é esse passo a passo? Bom, primeiro, a gente define um tema, né? Que conhecimento é esse que eu tenho que buscar? Então, se eu estou indo lá pelo rumo da culinária, que receita é essa que eu quero fazer? Ou se eu vou começar pela criatividade na pintura, como é? Que tintas, que telas? E se eu estou falando de trabalho propriamente, que competência eu preciso para o meu trabalho agora? E aí vamos falar, por exemplo, dessa situação que a pandemia nos precipitou, né? Eu agora preciso trabalhar à distância. O que requer trabalhar à distância? Que competências eu estou sendo exigido? Se eu não estou trabalhando, eu provavelmente vou passar por processos seletivos que são digitais. Então, quando eu falo aqui de à distância, de trabalho à distância, não necessariamente é só para quem já está numa posição. Quem já está numa posição pode já começar a se preparar, precisa se preparar e se adaptar. Quem vai entrar numa posição provavelmente vai passar por um processo seletivo que envolve questões digitais e virtuais, e vai precisar também, e já pode ir desenvolvendo skills para apoiar nesse processo depois de integração às empresas.
o estágio de maturidade das empresas em relação a trabalho remoto, ele é diferente e ele vai continuar sendo, porque a realidade de cada negócio, de cada mercado, ela é diferente. Mas nós precisamos saber para onde a gente quer ir e como a gente quer ir, para que a gente possa ir direcionando o nosso aprendizado e estar preparado para as mudanças que o contexto e o negócio que a gente está, ele possa mudar e a gente está preparado para lidar com isso. É mais ou menos estar um passinho sempre à frente do que está por vir. Bom, então eu falei do primeiro item, que é o tema, né, o conhecimento. E em relação a esse tema, eu tenho que pensar que objetivo eu tenho em relação a ele, que frequência eu posso estudá-lo, como é que eu vou registrar isso e como é que eu vou compartilhar. O compartilhamento, ele tem uma questão meio mágica. Mágica no sentido de que, primeiro, porque eu tenho a oportunidade de multiplicar o meu conhecimento, ou seja, eu tenho a oportunidade que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Segundo, porque o compartilhamento, ele cria em mim um sentimento de compromisso. Se eu digo para um colega, tipo assim, eu estou aprendendo, vou dar um exemplo meu, eu estou aprendendo sobre facilitação de grupos virtualmente. E eu tenho me comprometido com algumas pessoas que são do meu círculo de compartilhar com elas esse conhecimento. Isso me ajuda a me manter conectada com o meu aprendizado e me compromete a estruturar de maneira que, quando chegar o momento de eu compartilhar esse conhecimento, eu possa fazê-lo de uma forma que as pessoas compreendam, que isso seja útil para a vida da outra pessoa também. Então, o compartilhamento, ele vem muito a favor disso. Mas como é que eu posso fazer isso no meu dia a dia, sei lá, muito a favor disso. Numa fábrica, e como é que eu faço isso? Bom, às vezes, quando a gente trabalha em fábrica, em processo mais manual, a gente vai descobrindo uns macetes. Isso funciona para sistema também. Eu trabalho numa empresa que trabalha com um sistema SAP. E ele é cheio de alguns truques, umas dicas. E esses truques e dicas, ao longo dos anos, eu fui sistematizando, catalogando mesmo. Então, quando chega um colega novo, normalmente eu compartilho. Eu disse, isso foi o que eu já aprendi até aqui, e continua alimentando aí essa lista e compartilha comigo também, porque quem chega sempre chega com uma outra perspectiva e pode complementar. E aí a gente vai criando uma rede colaborativa de troca. Bom, mas aí eu já dei um passo, né? Aqui o primeiro passo era o conhecimento e o segundo passo é a prática. Quando eu estou falando dessas dicas práticas e tudo mais, é porque eu já fui para a prática. Quer dizer, eu já tenho claro qual é o meu tema, eu já defini qual é o meu objetivo, eu sei que conteúdo eu preciso aprender e eu sei qual é a frequência que eu vou poder dedicar. Frequência também é um item crítico, porque eu escuto muitas vezes as pessoas dizendo, mas eu não tenho tempo para fazer. Tempo é uma questão de prioridade, uma questão da escolha que a gente faz. Eu sei que às vezes o dia foi muito cansativo, teve muito trabalho, ou eu passei o dia procurando um trabalho, ou passei o dia estudando porque eu quero passar no vestibular, e aí tu tá me dizendo que eu ainda preciso de mais tempo para estudar outra coisa. Pode começar pequeno, começa com 10 minutos por dia. Existem referências que falam aí de grandes CEOs que estudam 5 horas semanais, intencionalmente, para poder se manter atualizado e manter o conhecimento deles no patamar que eles estão buscando, vamos dizer assim. Mas a gente vai começar do tamanho que a gente pode, porque se a gente fica nessa idealização de eu preciso de tantas horas e eu não saio do lugar, então isso não, de fato, eu não começo nunca, né? Eu fico nesse processo de eu não faço porque eu não tenho tempo, e aí eu não dou os passos que eu preciso dar. Então, mesmo que seja pequeno, mas faz com frequência, garantindo que vai ser naquela sequência, que está focado naquele objetivo, que eu não estou me desvirtuando daquilo que eu tinha pensado, não saí ali do meu momento de estudo e fui para o meu Instagram, para o meu TikTok. Busquem feedback. A partir do momento que vocês estiverem nesse processo, comecem a perguntar para as pessoas perto de vocês se elas estão notando que tem coisas novas acontecendo. Isso é importante. Quando a gente está aprendendo uma coisa nova, a gente precisa buscar aliados, pessoas que possam nos ajudar a nos mostrar, nos trazer feedbacks que nos gerem reflexão, feedback no sentido de dizer, olha,
de fato eu percebi que você está conduzindo isso de uma forma diferente, de fato eu percebi que você está mais paciente, de fato eu percebi que o seu inglês melhorou, ou seja, pessoas que possam dizer, ou dizer o contrário, não, eu tenho achado que tu não tem te comunicado tão bem, eu tenho achado que tu não tens conseguido, vamos lá, vamos voltar para a culinária, olha, o risoto não funcionou, não deu tão certo, o arroz estava passado, estava mais firme, estava durinho. Vamos pegar pessoas que possam nos dizer se aquilo que a gente está fazendo está funcionando, porque isso ajuda a gente a refletir e a corrigir a rota. Se eu esperar lá no final de um processo, sei lá, eu determinei que eu vou estudar por 6 meses inglês para ver se o meu inglês está melhor. Se eu esperar para só lá nos 6 meses perguntar para alguém se está bem, corre o risco de quando chegar lá eu descobrir que tinham coisas que eu estava fazendo que não eram tão eficazes, tão efetivas. Então, a minha recomendação para vocês ao longo do processo, vão buscando aliadas, pessoas que possam ajudar vocês, ou recursos que mostrem para vocês se vocês estão no caminho certo ou não, para dar tempo de, ao longo do processo, corrigir rota. Então, basicamente, seguindo esses passos, a gente consegue estruturar um plano de estudos. Um plano de estudo que é individual e independente, e que agora a gente vai falar um pouquinho do que pode vir para dentro dele e que não tem necessariamente envolvimento de custo, de curso externo e tudo mais. Bom, primeiro sobre curadoria, né? Eu vou falar para você sobre curadoria porque isso é bem importante. Depois que a gente define o que a gente quer aprender e o objetivo da gente, as tentações elas são muito grandes. A gente tem hoje um grande volume de informações. Então, curadoria, como diz o Cortella, o que importa saber, o que importa para a gente é saber o que importa. Ou seja, dentro daquilo que eu quero aprender, vou pegar aqui um outro tema, influência. Eu quero aprender mais sobre influência. Dentro de influência, o que eu quero aprender? Eu quero aprender a influenciar os meus colegas diretos, eu quero aprender influência para influenciar o meu líder, a minha líder, porque eu acho que eu posso contribuir mais. Eu quero aprender influência para influenciar os meus clientes, porque eu percebo que eu tenho a oportunidade de fechar mais negócios se eu estudar dessa forma. Então, ter claro o que eu quero me ajuda a saber o que importa dentro do meu processo de aprendizagem, e aí eu vou filtrando aquela quantidade enorme de informação que chega em mim. Falando sobre isso, apenas algumas pequenas dicas de como eu olho para o que realmente importa. Tem que ter relação, então, direta com o meu objetivo de aprendizagem. 2, fontes confiáveis, sites, livros, autores, redes sociais que sejam conhecidos, que sejam validados, que vocês saibam, tenham referência de que tem uma credibilidade. Perguntem sobre o tema de interesse de vocês para pessoas que são referência para vocês. Então, seja na escola, seja na família, seja no ambiente de trabalho, entre os amigos, pergunta para as pessoas que são referência, tipo assim, aquela pessoa é a pessoa que eu considero um exemplo de influência, que era o que a gente estava falando. Bom, então eu vou convidar essa pessoa para me dizer como é que ela se capacitou em influência. E aí talvez ela me indique um livro, ela me indique um autor. E nesse sentido, também recomendo que vocês acompanhem as publicações dos especialistas sobre esses temas. Ou seja, na medida que vocês identifiquem especialistas, e vamos falar aqui, eu acabei de falar de curadoria, o Cortella é um cara que lançou recentemente um livro sobre isso, ele é uma referência no nosso país, então já fica aqui uma dica, se vocês querem saber mais sobre curadoria, procurem por Mário Sérgio Cortella, vocês vão encontrar vídeo de YouTube, outros, tem livro publicado, vão ter outras referências dele, que não só essa pequena dica que eu dei aqui, só uma pitadinha para despertar em vocês essa vontade, essa curiosidade de entender um pouquinho mais. E aí, aqui, por fim, gostaria de falar ainda sobre curadoria, para vocês pensarem nela como um funil em que vocês vão escolhendo o melhor conteúdo para vocês, conforme os critérios da necessidade de vocês. Então, a melhor pessoa para fazer curadoria do aprendizado sou eu mesmo, porque eu sei para que caminho eu preciso ir. E isso me ajuda a escolher se funciona mais ou se funciona menos. Se a gente voltar lá para o exemplo do inglês, por exemplo, existem algumas pessoas que vão aprender muito bem com vídeos, outras que vão aprender muito bem com música, outras que vão aprender com podcast. Cada um aqui conhece melhor e sabe melhor o seu estilo.
E se não conhece ainda, comece a testar. Uma vez tento com música, faço outra vez com podcast, outra vez com livro, e aí eu vejo o que vai funcionando melhor para mim. Funciona para mim melhor exercício, funciona para mim melhor ouvir o vídeo do especialista tal. Então vai usando essas referências e isso que vocês vão conhecendo de vocês mesmos para poder, então, trabalhar em cima da curadoria. E por que curadoria é importante, né? É para a gente conseguir se direcionar e dentro daquele tempo que a gente se propôs, a gente continuar o nosso aprendizado e aplicar esse aprendizado dentro do nosso trabalho ou dentro dos nossos projetos, dos nossos estudos. Aqui algumas fontes de curadoria. Eu posso usar artigo, eu posso usar livro, eu posso fazer pesquisa, posso procurar em pesquisa que já foi feito. Durante esse período tem aparecido muito webinar, live, que está gratuito, tem podcast, tem apps, app próprio para uma série de coisas, de assuntos. As próprias redes sociais, elas nos oferecem muitas coisas. Procurem empresas e pessoas que são referências nos assuntos que vocês estão aprendendo. Cursos online presenciais. Lembra que eu disse lá no início que eu não que eu não estava dizendo que eu não acreditava nas instituições? Pelo contrário, em alguns momentos a gente recorrer às instituições é a nossa melhor forma de acelerar o desenvolvimento, de estruturar o nosso conhecimento. O mais importante é a gente entender que não é só isso que existe disponível para nós. Mentoria, aprendizado em pares, essa coisa de estabelecer um aliado, ela é muito legal, ela é muito importante, ela é super válida. Eventos de atualização e as comunidades, grupos de troca que estão cada vez mais presentes no dia a dia da gente. Acho que se vocês perceberem, o próprio Facebook fez um movimento de ter muitas comunidades abertas, vários cursos ou vários especialistas têm feito suas comunidades, às vezes via as redes sociais, Instagram, Facebook, outros através do próprio Telegram, pelas funcionalidades que o meio digital proporciona, mas o mais importante é esteja conectado com um grupo de pessoas que queira aprender aquilo que você precisa aprender. Vamos pegar aqui o exemplo de quem quer passar no vestibular. Será que não existe uma comunidade já sobre o Enem? Imagino que já existam várias, não uma só. Tem uma comunidade que está discutindo sobre o Enem, um grupo de WhatsApp que está discutindo sobre isso, que me ajude a pensar outras alternativas que não só aquelas que eu já conheço ou só aquelas que já circulam no meu meio. Então, aqui são só, essa lista é infinita, eu poderia colocar aqui, por isso eu deixei carregando, porque esse looping aqui ele é infinito, mas a verdade é que eu trouxe aqui algumas referências para ajudar vocês para poder começar aí a estruturar o seu plano de estudos. Bom, já estamos chegando aqui no final, a gente conversou um pouquinho sobre uma série de passos. Eu queria reforçar aqui uma frase que eu gosto muito e que eu acredito muito. Que o analfabeto do século XXI não será o que não consegue ler ou escrever, mas sim aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E eu acho que é isso que a gente tem vivido cada vez mais. A gente tem sido todos os dias desafiados a repensar o que a gente tinha se programado, a repensar projetos, repensar a vida, repensar a forma de estudo, repensar a forma de trabalho, repensar a própria questão de como eu me preparo para um processo seletivo. Então, a nossa capacidade de continuar aprendendo, de ser capaz de nos desapegar e esquecer alguns aprendizados que a gente tinha que não nos servem mais, e ao mesmo tempo de reaprender alguns processos, é que vai nos diferenciar uns dos outros. E por fim, eu deixo aqui, primeiro, meu agradecimento. Eu fico muito feliz toda vez que eu posso compartilhar um pouquinho do que eu tenho aprendido com as pessoas, e fico totalmente à disposição para troca com vocês. Então, quem ficou com alguma dúvida, quer aprofundar, que foi só uma conversa rápida, então tinha muita coisa para falar, tentei ser o mais direta possível para deixar as dicas práticas. Aqui na tela está, então, o meu Linktree, onde vocês podem acessar, e além de vocês encontrarem lá meus contatos de rede social, vocês encontram também um pouco desses conteúdos que eu comentei durante a palestra. Então, cada link aqui dá acesso
a um conteúdo desses que a gente conversou. Então, vocês vão poder continuar aprendendo depois do contato comigo através desse material. Acessa lá, me adiciona no LinkedIn, me chama no Twitter, vai ser um prazer conversar com vocês e a gente continuar fazendo trocas e se conhecendo e aprendendo juntos. Por fim, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo. Eu não vou passar ele aqui agora, mas está aqui na tela para vocês o link para que vocês possam acessar. Ele é um vídeo da Khan Academy e, resumidamente, o que ele vai mostrar para vocês é que a gente pode aprender tudo o que a gente quiser, basta a gente querer se organizar e estabelecer as nossas metas de aprendizado e lembre-se, aprender sempre, parar jamais. Obrigada, um beijo para todo mundo, que essa pandemia passe logo, fiquem seguros e obrigada, CIE!